Israel retorna à Cisjordânia com uma força militar imensa, algo que não acontecia desde 2002. Blindados avançam como parte da Operação Muro de Ferro, e com isso, o cenário de tensão na região alcança um novo nível. A invasão não é apenas uma resposta aos ataques recentes, mas um movimento calculado para mudar as regras do jogo. O que muitos não percebem é que esse não é apenas mais um conflito isolado. Israel ataca e redefine suas estratégias com objetivos claros de reconfigurar a região. Para aqueles que acompanham o cenário geopolítico, a guerra israelense representa algo muito mais profundo do que a mera ocupação territorial. Estamos falando de uma ação que visa não apenas a segurança imediata, mas também a reconfiguração do futuro. As perguntas surgem a surgir. Qual será o verdadeiro impacto dessa incursão? Até onde Israel está disposto a ir para garantir sua presença na Cisjordânia? E, mais importante, até onde o mundo permitirá que isso aconteça? A situação promete novos desdobramentos. Israel Attica Calm, Força Total. Pela primeira vez desde 2002, cegos atravessaram a Cisjordânia como parte da Operação Muro de Ferro. A entrega não foi apenas simbólica, foi um recado direto. O governo israelense sinaliza que não pretende apenas responder a ameaças imediatas, mas remodelar o cenário estratégico da região. O uso de tanques em território geográfico não é apenas uma ação militar, mas um movimento pensado para marcar presença e redefinir fronteiras de conteúdo. O impacto disso é imenso. A entrada dessas forças altera a dinâmica dos confrontos, empurrando os grupos armados para uma posição de desvantagem. Diferentemente das operações anteriores, que tinham caráter pontual, essa incursão busca algo mais recorrente. Israel ataca não só as ameaças do presente, mas também os riscos futuros, estabelecendo uma nova postura militar na região. Além da demonstração de força, há um componente psicológico. A presença de blindados gera uma sensação de cerco e posicionamento. Civis e combatentes são chamados a compensar seus próximos passos. A questão agora não é apenas quando essa incursão vai terminar, mas qual será o seu verdadeiro objetivo final. Israel ataca, e a pergunta que fica é: até onde essa estratégia vai levar? Essa incursão não é apenas uma resposta momentânea, mas parte de um plano muito mais amplo. Israel ataca com a intenção de estabelecer uma presença prolongada em áreas estratégicas da Cisjordânia. O objetivo vai além dos grupos armados desarticulados. O governo quer impedir que a população palestina retorne a certos territórios, evitando que a resistência se reestruture. O que está no jogo aqui não é apenas o presente, mas uma redefinição do futuro. Esse tipo de estratégia já foi usado antes em diferentes partes do mundo. Um exemplo claro é o que aconteceu na faixa de Gaza, onde bloqueios e zonas de segurança foram previstas para minar a capacidade de reorganização de grupos armados. Agora, a mesma abordagem está sendo aplicada em campos de refugiados na Cisjordânia. Israel ataca de maneira preventiva, tentando evitar que essas áreas voltem a ser fortalezas de resistência. É um movimento calculado, que busca efeitos de longo prazo. Mas isso levanta questões importantes. Até onde vai essa presença prolongada? A história mostra que ocupações militares sempre geram resistência e instabilidade. A cada novo posto avançado, a cada área controlada, a tensão aumenta. Israel ataca agora, mas o que virá depois? O avanço militar não trouxe consequências diretas para a população civil. Com a intensificação das operações, cerca de 40 mil palestinos foram deslocados de Jenin, Tulkar e Nur Shams. Muitos afirmam que foram solicitados a sair sem qualquer garantia de retorno. Israel ataca essas áreas estratégicas com o objetivo de minar a resistência. Mas, no processo, acaba desencadeando uma crise humanitária. O deslocamento provocado por milhares de pessoas não é apenas um efeito colateral, mas um desdobramento esperado dessa nova fase da ofensiva. O impacto disso vai além dos números. Para quem é obrigado a sair de casa, a incerteza se torna uma constante. Para onde ir? Quando? Ou se será possível voltar? Essas perguntas assombram famílias inteiras, que agora precisam ser reorganizadas em meio ao caos. Exemplos desse tipo de evacuação não são novidade.
Em conflitos passados, vimos situações semelhantes no Iraque e na Síria, onde cidades inteiras foram esvaziadas por razões militares. A história se repete, e o desenvolvimento evoluiu favoravelmente aos deslocados. O avanço militar israelense trouxe uma escalada imediata nos confrontos. Desde o início de 2025, cerca de 70 palestinos perderam a vida em operações realizadas por Israel. O cenário se ainda mais volátil, com grupos armados intensificando suas ações e respondendo com ataques improvisados. Israel ataca com superioridade militar, enquanto do outro lado, os combatentes utilizam táticas de guerrilha para tentar equilibrar uma batalha que, em números e recursos, já é desigual. O que acontece agora é um ciclo conhecido em conflitos desse tipo. Um ataque gera retaliação, que por sua vez justifica uma resposta ainda mais agressiva. É um jogo perigoso, onde cada novo embate fortalece o sentimento de resistência e a necessidade de vingança. No passado, vimos isso acontecer com o Hamas em Gaza, com o Hezbollah no Líbano e até com grupos insurgentes em outros países. Quando uma força militar entra em cena, as consequências são sempre imprevisíveis. E o que isso significa para o futuro? Com os confrontos se intensificando, a Cisjordânia se torna cada vez mais um barril de pólvora. Israel ataca hoje para tentar conter ameaças futuras, mas cada operação cria novos combatentes, novas revoltas e novos focos de resistência. Além dos confrontos diretos, uma incursão militar trouxe um impacto estrutural devastador. Israel ataca não apenas os combatentes, mas também os espaços que servem de abrigo e apoio para a resistência. Prédios residenciais, considerados refúgios de grupos armados, foram demolidos sem aviso prévio. O uso de ataques aéreos se intensificou, transformando ruas e bairros inteiros em escombros. A destruição física da infraestrutura não é um efeito colateral, mas parte da estratégia de sufocamento. Esse tipo de tática já foi visto em outros conflitos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os bombardeios estratégicos tinham como objetivo não atingir apenas alvos militares, mas desestabilizar populações inteiras. Mais recentemente, na Síria, vimos bairros inteiros sendo arrasados por combatentes desarticulados. A lógica é simples: sem estrutura, sem capacidade de reorganização. Israel ataca com essa mesma mentalidade, não apenas o presente, mas a impossibilidade de um futuro fortalecido para os grupos que consideram inimigos. A incursão militar israelense não passou despercebida no cenário global. O Ministério das Relações Exteriores da Palestina condenou veementemente a operação, classificando-a como uma violação dos acordos previamente estabelecidos. Para os palestinos, Israel ataca sem considerar negociações ou tratados, aprofundando ainda mais o conflito. Essa postura levou a uma onda de declarações de república de alguns países e organizações internacionais. Mas, como tantas outras vezes, pouca ação concreta foi tomada. Historicamente, conflitos desse tipo costumam gerar reações diplomáticas previsíveis. Na ONU, discursos inflamados pedem por cessar-fogo, enquanto resoluções são propostas sem grande efeito prático. Nas crises anteriores, vimos avaliações simbólicas, reuniões emergenciais e manifestações públicas, mas relatamos algo que de fato mudou o curso das operações. Israel ataca sob a justificativa de autodefesa, com o apoio de aliados estratégicos. Enquanto os combates acontecem no campo de batalha, nos bastidores políticos uma mudança significativa está em andamento. O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, defende abertamente a anexação de assentamentos judaicos na Cisjordânia. Para ele, Israel ataca não apenas para desmantelar ameaças, mas para consolidar uma presença definitiva na região. Esse discurso ganha ainda mais força com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. A história mostra que mudanças políticas costumam acompanhar grandes ofensivas militares. Foi assim com a anexação de Jerusalém Oriental. Foi assim com os assentamentos em Gaza antes da retirada em 2005. Agora, a Cisjordânia pode ser transitada para um novo capítulo, onde áreas ocupadas por assentamentos deixam de ser temporárias e passam a ser formalmente incorporadas ao território israelense. A incursão na Cisjordânia não é apenas mais uma operação militar,
é um reflexo de uma nova estratégia de defesa. Israel ataca agora com uma abordagem mais agressiva e preventiva, mirando não apenas os grupos armados ativos, mas também aqueles que podem se tornar ameaças no futuro. Isso significa um endurecimento das táticas, com mais operações cirúrgicas, maior presença militar em áreas estratégicas e uma política de inteligência ainda mais rigorosa para antecipar movimentações inimigas. Essa mudança de estratégia não aconteceu do nada. Israel já utilizou estratégias preventivas em conflitos passados, seja por meio de ataques direcionados a líderes insurgentes, seja pela criação de barreiras físicas e zonas de exclusão. Agora, com um cenário geopolítico diferente e o aumento das regiões regionais, a necessidade de impedir a reorganização da resistência se tornou uma prioridade absoluta. Israel atacará, mas será que essa estratégia realmente desenvolverá a paz ou só intensificará o conflito? A cada movimento militar, a tensão cresce e as respostas internacionais permanecem fracas. O que você acha disso? Até onde Israel deve ir? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quiser saber mais sobre os desdobramentos dessa situação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe.